Olá, meus irmãos, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu quero compartilhar uma palavra e vos convido a estar comigo. Em um breve tempo, vamos meditar sobre a salvação que veio a nós. A salvação foi dada por Deus através de Jesus Cristo aos seres humanos. Tem promessa sobre a salvação preciosa. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que o ser humano é um ser criado por Deus, e o ser humano tem dentro de si uma eternidade que o próprio Deus implantou nele. E Deus colocou o ser humano sobre a natureza, sobre toda a sua criação, como o dominador de tudo. O ser humano é criado por Deus e capacitado por Deus para dominar sobre a terra. Deus disse isso para Adão: crescei e multiplicai, enchei a terra. Mas Adão vacilou, pecou. Ele desobedeceu a Deus, então o pecado passou para todos os seres depois dele. E Deus, vendo que o ser humano estava programado a ir para o abismo, Deus logo providenciou a salvação, a recuperação para o homem caído. E a salvação, a recuperação para o homem caído foi o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Sabemos que teve homens notáveis ao longo da história neste mundo, homens que deixaram o seu legado, mas nenhum deles poderiam salvar-se a si mesmo, nem aos outros, a não ser Jesus Cristo. Por isso, então, Deus usa os seus profetas, falando sobre a chegada do seu Filho Jesus Cristo. Usou Isaías. Isaías é conhecido no meio cristão como profeta messiânico. Isaías disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mais de 700 anos se passam. Maria recebeu a visita do anjo. O anjo conversou com ela sobre o plano do Altíssimo e ela compreendeu e aceitou o plano do Altíssimo em sua vida. Então ela foi fecundada. A semente de Deus foi fecundada em Maria. E ela cuidou da semente de Deus, e no 9º mês, a semente de Deus veio ao mundo, e no dia do seu nascimento, já estava profetizado em Isaías 66, verso 7. Os profetas também profetizaram, mas o que mais profetizou sobre a chegada do Senhor Jesus Cristo neste mundo foi Isaías. Isaías também disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 700 e poucos anos se passam. A profecia se cumpriu. E a Bíblia diz que
Na profecia de Isaías está escrito que o seu alimento seria manteiga e mel, até que soubesse separar uma coisa da outra. Vemos pela palavra de Deus que o menino nasceu, foi cuidado por Maria e José, foi amado por eles. Aos 12 anos, esta criança sábia estava no meio dos doutores da lei falando as coisas de Deus. Os homens ficaram atônitos, perplexos, pelo ensino daquela criança. E vemos na palavra de Deus que aos 12, aos 30 anos não se fala muito nele. Mas na profecia de Isaías está escrito que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. E isso aconteceu. Mesmo porque vemos que Jesus Cristo teve no mínimo 4 irmãos, no mínimo 2 irmãs. Pelo que vemos, ele era o 7º da casa de José e de Maria. E pelo que vemos, ele foi o primeiro da casa. Ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos, porque ele precisou trabalhar para ganhar o pão de cada dia por um tempo. Porque ele era o senhor da casa, materialmente falando. Porque o seu pai brevemente morreu, seu pai adotivo, José. A Bíblia não diz do que ele morreu, mas pela história vemos que ele faleceu cedo. E Jesus então tem que assumir a sua casa, cuidar da sua mãe, dos seus irmãos e das suas irmãs. Ele estava no anonimato do mundo, mas diante de Deus, ele vivia 24 horas diante de Deus. As responsabilidades na ótica espiritual só chegaria aos 30 anos, porque biblicamente não vemos o Senhor Jesus pregando aos 10, aos 11, a não ser quando ele teve 12 anos, coube ele a falar das coisas de Deus para os doutores, para os sacerdotes na sinagoga. Dos 12 aos 30, ele ficou no anonimato dos homens, mas diante de Deus. Ele estava presente todo dia. Mas no tocante às coisas espirituais, teve protocolos que ele precisou cumprir aqui na terra. Aos 30 anos, ele passa pelas águas do batismo. O seu primo se opôs a batizá-lo, mas ele disse: João, é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. João então o batizou. E assim que João batiza, uma voz ecoa dos céus dizendo: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E João vê também uma pomba descendo. É um símbolo do Espírito Santo que veio e pousou sobre Jesus Cristo. João viu. Note uma coisa, o Espírito Santo veio no batismo de João e repousou sobre Jesus Cristo, ungindo a Jesus Cristo como Messias diante dos judeus. Jesus Cristo saiu então das águas do batismo. João olha para os judeus e disse para eles: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer.
E quando isso vai acontecer? No milênio. No milênio isso vai acontecer. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo anunciado, pregado. Vamos falar um pouco de Evangelho. O Evangelho do Reino pertence a Jesus Cristo. O Evangelho da Graça pertence a Jesus Cristo. O Evangelho do Reino foi pregado no Velho Testamento por profetas, reis, sacerdotes e juízes. E dentro do Velho Testamento também foi pregado por Jesus Cristo. Em outras palavras, o último dos profetas do Velho Testamento foi João Batista, primo do Senhor Jesus Cristo. Aquele que na profecia está escrito: eis que enviarei o meu anjo diante de ti, qual preparará o teu caminho. Está falando sobre João Batista. João veio depois. João foi o último dos profetas, anunciando a chegada do Messias verdadeiro. E João dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá outro que vos batizará com o Espírito Santo. E isso aconteceu. Nenhum profeta pode batizar ninguém com o Espírito Santo, nenhum rei, nenhum juiz, nenhum sacerdote. Nem João Batista, que foi o último dos profetas, tinha poder e autoridade para batizar alguém com o Espírito Santo. O único que tem poder e autoridade para fazer isto é Jesus Cristo, o Messias verdadeiro. E sobre a aparição, sobre a presença do Senhor Jesus, pessoalmente, neste mundo, foi anunciado pelos profetas. Desde Gênesis. Em todos os livros, Deus deu anúncios sobre a chegada do seu Filho neste mundo. Porque era necessário. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não existia um digno sequer no mundo todo. E olha que existiam homens notáveis. Homens que este mundo não era digno de ter. Como Abraão, que é chamado na Bíblia como amigo de Deus. Como Isaac. Como Israel. Como Jeremias. Ezequiel. Isaías. Como o maior profeta que foi Eliseu, aliás, Elias, e o seu sucessor, Eliseu, homens grandes, notáveis. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Por isso que Deus mandou o seu Filho para assumir na carne o pecado e cravá-los na cruz do Calvário. Porque a sentença de todos que subiam para a cruz era a sentença de morte. Os que subiam para a cruz eram homens irrecuperáveis, homens imprestáveis, homens que não tinham mais jeito. Jesus Cristo desceu a este mundo. O amor de Deus,
e Jesus Cristo não foi muito bem-vindo, não foi aceito. O perseguiram e o mataram. Em outras palavras, mataram o amor de Deus. Mas o amor de Deus, chamado Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Era necessário. Na profecia diz que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. Jesus Cristo veio e encarou a morte de cruz, derramando o seu sangue para resgatar seres humanos. Está escrito em Apocalipse capítulo 5 que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas, e os fizeste para Deus reis e sacerdotes, eles reinarão eternamente. O poder do sangue de Jesus é imensurável. Deus, o Eterno, respeita o sangue do seu Filho, porque foi através do sangue de Jesus que veio a recuperação aos seres humanos que estavam perdidos, indo para o abismo. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. A Bíblia diz em Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Velho Testamento, eles não conheciam Jesus Cristo. Deus escondeu isso deles. Mas lá no Velho Testamento, Deus usou o profeta Isaías para dizer: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Todos os santos do Velho Testamento morreram aguardando esta bem-aventurança, mas eles não sabiam na totalidade quem seria o seu resgatador. Eles não sabiam, mas morreram crendo na palavra de Deus, nas promessas preciosas de Deus. E olha o que vemos pela palavra de Deus. Deus usou profetas, reis, juízes, sacerdotes, no Velho Testamento, pregando o evangelho do reino milenial, porque para judeus é o reino terreno. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, no seu tempo de vida, materialmente falando, ele estava pregando para judeus o evangelho do reino. E Jesus chegou a dizer em Mateus capítulo 5 sobre as bem-aventuranças. E ele chegou a dizer: os mansos herdarão a terra. Isso é para judeus. Os judeus vão herdar a terra. Em outras palavras, a Bíblia diz que eles serão colocados neste mundo por cabeça e não por cauda. No Velho Testamento foi usado por Deus. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, e muitos no Velho Testamento
pregando, defendendo a verdade da palavra de Deus e pregando o evangelho do reino exclusivamente para o povo judeu. Teve reis no Velho Testamento que deixaram os seus legados gloriosos, em especial Davi, que durante 40 anos governou, um rei segundo o coração de Deus. Ele teve altos e baixos também, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Davi deixou seu precioso legado, porque para quem peca também há arrependimento. E a Bíblia diz: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e contrito. E para os judeus será restabelecido o trono de Davi no milênio. E quem se assentará no trono de Davi? Jesus Cristo. Não aquele que veio como um cordeiro, daquele jeito, não. É aquele sim, mas agora ressuscitado, glorificado, e será chamado de Rei de Reis e Senhor de Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele governará o mundo com vara de ferro. E quando o Senhor Jesus estiver assentado no trono restaurado de Davi, o mundo terá paz, terá justiça, terá abundância. Não haverá as falcatruas, não haverá as mentiras, as fake news. Tudo que é mal vai ser banido. O próprio Senhor Jesus, quando estava aqui em vida, ele pregava o evangelho do reino. Evangelho do reino é para judeus. Ele deu algumas pinceladas sobre a igreja. E onde que ele falou sobre a igreja? Em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Em João 15, ele disse também, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Mensagem para a igreja. Em João 17, Jesus Cristo também orou ali, e ele orou para a igreja, quando ele disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Assim como deste poder ao teu filho sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No Velho Testamento, eles conheciam o único Deus, mas não tinham o conhecimento de Jesus Cristo ainda. No Novo Testamento, sim. O Senhor Jesus deu apenas pinceladas do Evangelho da Graça para a igreja, mas na realidade, Jesus Cristo, depois de morto, 50 dias depois,
O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ficou 40 dias tratando das coisas de Deus, 10 dias depois que ele subiu. Ele cumpriu a promessa que ele fez aos discípulos. E que promessa é essa? Ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando eu for, rogarei ao Pai, e ele vos mandará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. A mensagem ficou acumulada dentro do coração dos discípulos. E depois da morte de Jesus Cristo, eles começaram a pregar o Evangelho, não o Evangelho do reino, mas o Evangelho da graça. 50 dias depois da morte de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu para inaugurar a igreja. A igreja a qual os sábios do Velho Testamento não sabiam de nada sobre isso. Os dois mais sábios do Velho Testamento, Daniel, Salomão, nem imaginavam que iria existir igreja. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas do Velho Testamento não imaginariam que iria existir igreja. A igreja era um mistério que Deus guardou, ocultou deles. Mas começou a ser revelado aos discípulos que eles eram discípulos quando Jesus estava aqui. Nenhum deles eram apóstolos ainda, eram discípulos. A totalidade do Evangelho do Rei, do Senhor Jesus Cristo, passou para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo, passou a doutrina, os ensinos para ele, a doutrina e os ensinos da igreja. O Senhor Jesus passou quase que na totalidade ao apóstolo Paulo. Foi o apóstolo que escreveu 13 epístolas de ensino espiritual, de educação espiritual para a igreja. E o apóstolo Paulo recebeu as preciosas revelações sobre a igreja, quando ele diz: irmãos, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e junto com eles seremos arrebatados para estarmos com o Senhor Jesus Cristo. Então note uma coisa: para Israel é o reino terreno, para a igreja é o reino celestial. Em outras palavras, para Israel é a terra, para a igreja é os céus. Para Israel é Jerusalém terrestre, para a igreja é Jerusalém celeste. No Velho Testamento foi anunciado o Evangelho do Reino. No Novo Testamento, o Evangelho da Graça, em especial, de Atos dos Apóstolos em diante. Atos dos Apóstolos. Romanos, para a igreja. 1 e 2 Coríntios, para a igreja. Efésios, Gálatas. Os 27, praticamente, livros do Novo Testamento.
Mas 4 livros que foram colocados no Novo Testamento, na realidade pertencem ao Velho Testamento. Quais são os 4? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque dentro desses evangelhos, o Senhor Jesus estava tratando exclusivamente com o povo judeu. Hoje, os pastores, não estou generalizando, mas quase que em todo mundo, os pastores pregam mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento para a igreja. Note as campanhas, os ensinos que a igreja recebe hoje dos pastores são mais ensinos e campanhas do Velho Testamento do que do Novo Testamento. Eu quero parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se você gostar dessa meditação, dê o seu like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Nos ajude a pregar a palavra de Deus. Como? Compartilhando. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante sobre todos vocês. Deus vos abençoe.